Olha como Pedro fala que devemos agir em relação aos governos. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos e na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor. Puxa, isso aqui é tão forte. De boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses difamadores, aqueles que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então Pedro deixa bem claro, olha, quem vai maltratar vocês se vocês fizerem alguma coisa errada? E ainda que façam isso, glorifiquem a Deus. Pois também Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. E ele continua dizendo aqui mais ainda, como é que nós também deveremos tratar em relação às autoridades constituídas. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei, como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Quando Pedro escreveu isso aqui, sabe quem era o imperador de Roma? Nero. Um homem que perseguiu tantos cristãos que alguns teólogos até pensaram que Nero que seria a besta do Apocalipse. E é quando Nero estava no poder que Pedro fala, por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana. Mas significa que você tem que mostrar pelo seu exemplo e sua fidelidade a Deus quem você é, mais do que pelo grito de justiça. Romanos capítulo 13. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo não está falando aqui só da autoridade da igreja, não. De um modo geral. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para fazer o bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Injustiças acontecem no mundo. A questão é como eu devo lidar com elas. Fazendo o bem, sendo fiel a Deus. É o que a Bíblia diz em todo instante.